Então vamos lá, eram 3 imóveis, né? 2 bem próximos aqui à capital de São Paulo, né? A gente está aqui na cidade de São Paulo. E um imóvel era um pouco mais afastado, era no litoral aqui de São Paulo, aproximadamente uns 150 quilômetros, 160 quilômetros de distância, né? Então o primeiro ponto que a gente conversa com o cliente para que a gente possa entender e precificar, né? É o que ele está buscando, né? O endereço, né? Essas perguntas principais, né, primordiais, né? Então eu entendi o que o cliente queria, coletei com ele os endereços, né, para a gente calcular a distância e tudo mais, e depois eu perguntei para ele referências de trabalhos, né, se ele já fez esse tipo de trabalho, se ele já viu algum vídeo que ele gostaria que fosse parecido, né? Por quê? Porque isso eu consigo alinhar a expectativa do cliente versus aquilo que eu vou entregar para ele, né? Então, às vezes a gente, né, pensa que o cliente nem sabe direito o que é, mas o cliente já sabe muito o que é, já sabe muito sobre qualidade de filmagem, ele já sabe que dá para filmar em 4K, em 2.7K, em 60 frames, então é um cliente que já tem uma bagagem nesse mercado, então a gente tem que se atentar com relação a isso. Então peça para o seu cliente mandar ali algum vídeo que ele tenha gostado, alguma referência para que você possa se basear, e aí também isso ajuda na precificação, tá bom? Bom, a gente tem, né, os nossos custos fixos, né? Custos fixos, são todas aquelas contas que a gente paga todo mês, água, luz, internet, aluguel de escritório, né? Então a gente tem que se basear bastante nesses custos fixos. Então, se você não tem um escritório, mas você está em casa, cara, você tem sim um custo fixo, embora você esteja na sua casa, trabalhando de casa, né? A gente trabalhou os 2 primeiros anos da Caldrone em nossas casas, eu na minha, o Franklin na dele, e a gente trabalhava de casa tranquilamente, mas tinha sim, né, um custo fixo. Qual que era o custo fixo? A gente já pagava ali o contador, né? Acho que era R$200 na época de mensalidade, a gente já pagava algum serviço ou outro de internet, de e-mail, né? A gente tinha ali também a internet da nossa casa, que a gente teve que fazer um upgrade nessa internet para poder subir os arquivos mais rápidos, né? Então tudo isso acaba sendo o seu custo fixo, né? Então calcule isso direitinho, faça lá, use a planilha, né? A gente deixa uma planilha gratuita para vocês calcularem o custo fixo de vocês para começar essa precificação, né? Dentro da precificação você vai colocar os custos fixos, você vai colocar também a remuneração do operador, né? Quem é o operador? Se sou eu, se é o Kleber que trabalha com a gente, ou se é o Anderson que também trabalha em parceria com a gente, eu preciso remunerar esse profissional, né? Além de remunerar esse profissional, a empresa também precisa ser remunerada, né? Então você precisa também colocar ali uma margem de remuneração para a empresa, né? Não se esqueça dos impostos, né? Os impostos são muito importantes para que você consiga ali honrar com a sua DAS no final do mês, a sua DARF lá no final do mês, né? Pagar os seus impostos de maneira correta, e também ter uma pequena margem de negociação, né? Essa margem de negociação, você pode trabalhar entre 15% e 20%, né? Você somou tudo, deu um valor de R$1.000. Aí você coloca ali R$1.200 para que você tenha ali R$200 de margem de negociação, tá bom? Então isso é muito importante, né? Na hora de fechar um negócio, às vezes você não vai perder um negócio por conta de R$100, né? Então aquilo já tem uma gordurinha ali para que você possa negociar, tá? Então é muito importante que vocês tenham isso também. Beleza? Então, vocês precisam compor os custos de vocês. Então, se eu falar para vocês, olha, a gente cobrou aqui, em média, R$2.400 por imóvel, né? Foram 3 imóveis, né? 2.400, 2.300. Um ficou um pouquinho mais caro, que era mais longe, os outros ficaram mais baratos, tá? Que eram aqui em São Paulo. Esse foi o preço que a gente cobrou, a Caldrone cobrou, né? E como que a gente chegou nesse preço? Dessa forma que eu falei para vocês. Mas nem todo mundo precisa cobrar esse valor. Lógico, se você conseguir cobrar esse valor, vai ser ótimo, né? Porque você vai ter um retorno muito maior do que a gente. Porque os seus custos fixos são menores nesse início do que o nosso. Se você que está em casa consegue já cobrar um valor de R$2.000, R$2.500 por um serviço como esse, né, um serviço de uma filmagem de um imóvel,
você tem lucro muito maior do que a gente, né, que já tem uma estrutura grande, tá? Mas se você também às vezes não quer perder aquele negócio, está com uma negociação um pouco difícil por conta de preço, você tem mais margem para negociar do que eu, né? Eu não tinha margem quase para negociar, né? Porque as nossas despesas, os nossos custos, né, são mais altos, né? Porque a gente tem uma estrutura maior. Tá? Então entendam essa relação, né, de custos, né, de despesas, né, versus o quanto você vai lucrar para que você consiga compor o seu preço, né? Então por isso que eu falo, não adianta eu falar para você, olha, eu cobrei R$ 2.300 por imóvel para fazer cada imóvel a captação e a edição e entregar para o cliente. Nossa, maravilha, eu consigo também fazer isso? Cobrar esse valor? Vai depender de uma série de fatores. Vai depender do seu portfólio, vai depender das suas estratégias de marketing para você captar clientes, né? Precisa ver quanto você está investindo no Google, quanto você está investindo no Facebook, está investindo ou não, né? Como é que você está fazendo essa captação de clientes novos, tá? Então tem uma série de fatores que vão preponderar para que você consiga cobrar mais ou menos, tá? Então assim, a precificação não é uma ciência exata, né? Vai lá e passa R$ 500 para o seu cliente, R$ 2.000 para esse cliente. Esse cliente quer isso? Então toma isso, né? Não é alguma coisa física, né? Que a gente vende, né? A gente vende um serviço, então tem muitas variáveis que a gente precisa levar em conta para que a gente possa fazer um serviço que dê lucro, né? Dê lucro, isso é importante, né? Nem sempre dá lucro, principalmente no começo não, né? Mas se você identifica que um cliente tem um potencial de longo prazo com você, né? Que você está fazendo uma parceria para montar um portfólio, ou você quer entrar dentro daquela empresa para fazer mais serviços porque você viu que aquele cliente vai te demandar todo mês algum tipo de serviço, às vezes é importante você, né, zerar ali, não ter nem lucro nem prejuízo ou fazer de graça aquele trabalho para você realizar o seu portfólio ou estabelecer um relacionamento com o primeiro cliente, né? Mas isso também depende do estágio que você está. Se você já está no estágio que tem portfólio, tem site, tem Instagram, já está fazendo anúncios, né? Cara, aí já não é o momento de você fazer trabalhos gratuitos, né? Aí é o momento de você mostrar o seu valor, mostrar o seu profissionalismo, para que você possa vender esses serviços de 2, 3, 10, 20 mil reais aí que existem e a gente já fechou aqui, tá? Mas, cara, o que eu quero mostrar para vocês é que sim, há uma demanda muito grande e vocês conseguem, poxa, em 2 dias a gente fechou aí mais de 6 mil reais, quase 7 mil reais aí de trabalho em 2 dias, né? Pra gente, às vezes não é muito, porque a gente está num patamar mais elevado, né? Mas, cara, é difícil, né? Você ver quem ganha quase 7 mil reais em 2 dias, né? Então, se você tirar os custos, obviamente, né? Isso eu estou falando do valor bruto, né? Mas tem os custos, tem impostos, né? Tudo mais. Ainda tem uma margem muito grande de lucro, né? Porque a gente está trabalhando com serviços, tá? Então, assim, os serviços pontuais, né? São muito interessantes, né? Vocês têm que olhar para os serviços pontuais como uma maneira também de aumentar ali a lucratividade da empresa de vocês, do negócio de vocês, tá bom?